eu vou falar de um assunto que pode estar roubando anos da sua saúde sexual, da sua saúde mental e até da saúde do seu relacionamento. Oiê, eu sou a doutora Franciele Minotto, ginecologista, obstetra, sexóloga e mestre em ciências médicas, a sua sexóloga sincera. Em 23 anos atendendo mulheres no consultório, eu descobri algo que me deixa muito preocupada. A grande maioria das mulheres esconde informações sobre a sua sexualidade, inclusive para o profissional de saúde que as atende. E isso pode custar anos, décadas de sofrimento desnecessário. E eu não estou falando de casos isolados, eu estou falando de mulheres inteligentes, bem-sucedidas, que cuidam da saúde em todas as áreas, em todas as outras áreas. Mas quando o assunto é sexualidade, elas ficam em silêncio. Sabe o que é mais triste? Muitas delas só revelam as suas verdadeiras questões sexuais depois de anos, às vezes 5, 10, 15 anos de acompanhamento, quando poderiam ter sido ajudadas desde a primeira consulta. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar por que sentimos tanta vergonha de falar sobre a nossa sexualidade, qual é o custo real desse silêncio e como você pode começar a mudar isso hoje. Porque a sexualidade não é um luxo, não é frescura, é saúde, é qualidade de vida e você merece viver plenamente. Mas antes de eu te falar o que fazer, eu preciso que você entenda de uma vez por todas essa vergonha. De onde vem essa vergonha? Ela foi repetida tantas vezes que você nem percebe mais que ela está ali. Pensa comigo, quando um menino descobre o próprio corpo, as pessoas riem, acham engraçadinho, dizem, ai, olha o homem, né? Olha que machão. Mas quando uma menina faz o mesmo, isso é feio, menina não faz isso, que vergonha. Quando um homem tem várias parceiras, ele é o cara, o pegador. Mas quando uma mulher tem múltiplos parceiros, bom, isso você já sabe os nomes que ela recebe, né? Durante anos, décadas, séculos, nós mulheres fomos ensinadas que prazer sexual é pecado, desejo é vergonhoso, falar sobre sexo é indecente. Boa mulher não pensa nisso. E mesmo que hoje, racionalmente, você saiba que isso não faz sentido, esse condicionamento está bem lá no fundo, sussurrando no seu ouvido toda vez que você pensa em falar sobre o assunto. Eu entendo completamente porque eu também já passei por isso. Mesmo sendo ginecologista, mesmo tendo estudado sexualidade, eu tinha vergonha, eu tinha medo do julgamento, de ser julgada, e muitas vezes fui, inclusive por colegas. Eu teve uma época que eu evitava certos assuntos com os colegas de profissão, com medo de ser mal interpretada. Foi um processo longo desconstruir isso em mim, e foi justamente vencer essa barreira que me transformou, tanto profissional quanto como mulher. Mas sabe qual é o problema? Essa vergonha não é só um sentimento desconfortável, ela tem consequências muito reais, muito dolorosas. E é sobre isso que eu quero falar. Deixa eu te contar uma história que marca o meu coração até hoje. Eu vou chamar essa paciente de Ana. Não é o nome real dela, é um nome que eu gosto, mas a história, infelizmente, é verdadeira. A Ana chegou no meu consultório alguns anos atrás e ela tinha 32 anos, era casada há pelo menos 8 anos, tinha 2 filhos e um casamento que de fora parecia perfeito. Mas a Ana carregava um segredo que estava consumindo ela por dentro. Em 8 anos de casamento, ela nunca tinha chegado ao orgasmo com o marido. E sabe o que é pior?
Ele nem desconfiava, porque durante todo esse tempo ela fingiu prazer, fingiu orgasmo, fingiu satisfação. Quando ela me contou isso na consulta, ela chorava, falava baixinho, com vergonha, como se fosse uma confissão terrível. Ai, doutor, eu amo meu marido, ele é um homem bom, um pai maravilhoso, mas eu não consigo. E agora já passou tanto tempo que eu não sei mais como contar para ele. Nessa primeira consulta, nós conversamos muito. Eu expliquei que o que ela estava sentindo era natural, que tinha tratamento, que dava para resolver. Mas eu também disse uma coisa que ela não queria ouvir. Você precisa conversar com seu marido. Ela ficou apavorada. Não, doutora, ele vai ficar arrasado, vai achar que é culpa dele, vai ficar magoado. E claro que ela tinha razão de uma coisa, ia ser difícil, ia ser doloroso, mas eu insisti, se você quer resolver isso de verdade, ele precisa saber, ele precisa fazer parte desse processo. Em algum momento ele vai ter que fazer parte disso. Depois de muita conversa, ela concordou em trazer o marido para uma consulta comigo. Mas quando chegou o dia, adivinha? Ela não tinha contado nada para ele. Ele chegou no consultório achando que era uma consulta de rotina e que ele ia lá só apoiar a esposa dele. Eu comecei a consulta perguntando como era a vida sexual do casal. Ele disse que estava tudo bem, que ela sempre parecia satisfeita. Aí eu olhei para Ana e perguntei: Ana, você quer contar para ele ou quer que eu explique? Ela ficou pálida, começou a gaguejar, e foi aí, nesse momento, que ele entendeu que alguma coisa estava muito errada. Foi quando ela conseguiu dizer, chorando, tremendo, que nunca tinha tido um orgasmo, que sempre fingiu e que ele nunca percebeu. Ele ficou transtornado, não era de raiva, não era ódio, mas ele estava magoado, ele sentia uma dor de sentir que durante 8 anos ele viveu uma mentira. Ele levantou, saiu, sem gritar, sem brigar, só saiu. Ana voltou na semana seguinte, sozinha, me contou que eles conversaram em casa, que foi muito difícil, que ele ficou muito magoado, mas que ele disse que tentaria ajudar a resolver o problema. Só que ele não voltaria mais no meu consultório, porque ele ficou com vergonha por ser o último a saber de toda essa história. A Ana continuou o tratamento e ela evoluiu bastante, aprendeu sobre o próprio corpo, começou a entender o que ela sentia, onde ela sentia prazer, como ela sentia prazer, e começou a se permitir sem sentir tanta culpa. Mas no meio do tratamento, ela desapareceu, ela parou de voltar. Não sei se por uma questão financeira, não sei se a vergonha voltou a falar mais alto, mas eu sei que ela estava no caminho certo e que algo impediu ela de continuar. Talvez ela tenha conseguido chegar ao orgasmo e se deu alta. É essa versão que eu mais acredito. E essa história me marca porque ela mostra exatamente o custo do silêncio. 8 anos fingindo, 8 anos sofrendo calada, 8 anos em que tanto ela quanto o marido poderiam ter vivido uma sexualidade mais plena. E quando ela finalmente teve coragem de falar, a vergonha já tinha feito muito estrago. E a conversa foi muito mais dolorosa do que se tivesse sido no primeiro ano, nos primeiros meses de relacionamento. Se ela tivesse falado mais cedo, se ela tivesse procurado ajuda logo no início, talvez ela não tivesse deixado a vergonha controlar as suas próprias decisões. A história poderia ter sido completamente diferente. No mínimo, o marido se sentiria incluído na vida dela. É por isso que eu estou aqui falando com você hoje.
Agora eu sei o que pode estar passando pela sua cabeça nesse momento. Você ouviu essa história, a história da Ana, e pensou: nossa, que situação difícil, mas eu não quero passar por isso. E você tem toda a razão. Mas eu preciso deixar claro uma coisa. Falar sobre sexualidade não é sair contando a sua vida íntima para todo mundo. Não é expor os detalhes da sua vida sexual no grupo da família, na fila do mercado ou com aquela vizinha fofoqueira. Falar sobre a sua sexualidade é sobre três coisas muito específicas. Primeiro, ter vocabulário e conforto para conversar com o seu médico. Porque se você tem dor no joelho, você conta para o ortopedista. Se você tem enxaqueca, você conta para o neurologista. Então, por que, quando é um problema sexual, você fica calada? O seu ginecologista, a sua sexóloga, esses profissionais, eles estão ali para te ajudar, mas sem informação, como é que eles vão fazer isso? O segundo é conseguir se comunicar com o seu parceiro sobre as suas necessidades. E não é sobre dar uma bronca nele, não é sobre fazer ele se sentir incompetente, é sobre construir uma intimidade de verdade, onde vocês dois possam falar abertamente sobre o que vocês sentem, sobre o que vocês querem e sobre o que vocês precisam para ter prazer. E o terceiro ponto, e talvez o mais importante, é conseguir olhar para si mesma sem vergonha, sem culpa, sem julgar a sua própria sexualidade como se fosse algo sujo ou errado. Talvez você esteja pensando, mas Franciele, e se eu falar e o meu marido ficar magoado, como o marido da Ana? É uma preocupação legítima. Mas sabe qual é a diferença? A Ana esperou 8 anos de mentira, 8 anos de fingimento. Quanto mais tempo você espera, mais dolorosa fica a conversa. E se você falar agora, se você procurar ajuda agora, se você tiver o acompanhamento de um profissional para te orientar nessa conversa, tudo vai ficar mais leve, mais construtivo, mais amoroso. Porque aí não é uma confusão bombástica, é um convite para vocês dois crescerem juntos na sexualidade do casal. E tem outra situação que eu vejo muito no consultório. A mulher que tem um parceiro com disfunção erétil, tem dificuldade de ereção, e ela fica calada sobre o seu próprio desejo porque não quer pressionar o marido. E eu realmente entendo. Você ama o seu marido, você vê o sofrimento dele com o problema, você não quer adicionar mais um peso. Mas você sabe o que que acontece? O casamento vai ficando sem sexo, o desejo vai murchando, a intimidade vai se perdendo. E tanto você quanto ele ficam presos nessa situação, porque ninguém teve coragem de falar sobre o assunto. Mas aqui vai a boa notícia: o problema de ereção tem tratamento. E quando vocês dois procuram ajuda juntos, quando vocês encaram isso como um desafio do casal e não como problema dele ou problema seu, tudo muda. E tem gente que me diz: ah, Franciele, mas eu já tentei, já li artigo na internet, já tentei algumas coisas, não deu, nada deu certo. E eu conheço essa frustração. Mas resolver questões sexuais sozinha, sem orientação, é como tentar montar um móvel complicado sem manual. Você até pode conseguir, mas vai demorar muito mais, vai errar muito mais e pode até desistir no meio. Em 23 anos de consultório de ginecologia, eu já vi centenas de mulheres que já tinham tentado de tudo. E quando elas tiveram acompanhamento adequado, orientação certa, o suporte profissional, elas conseguiram, não porque elas eram mais capazes, mas porque elas pararam de tentar fazer tudo sozinha.
Mas agora deixa eu te falar uma coisa que vai te deixar surpresa. Quando você supera essa vergonha, quando você finalmente procura ajuda e começa a trabalhar na sua sexualidade, os benefícios vão muito além do prazer sexual. E não sou eu que estou dizendo isso, é a ciência que comprova. Estudos científicos mostram que mulheres com anorgasmia, aquelas que têm dificuldade ou ausência de orgasmo, têm 90% de taxa de sucesso no tratamento quando usam técnicas combinadas e orientação profissional adequada. 90%, você entende o que isso significa? 9 em cada 10 mulheres que buscam um tratamento adequado conseguem ter orgasmo, mas não para por aí. O orgasmo tem efeito protetor na saúde vascular, ou seja, protege o seu coração e a sua circulação. Homens e mulheres sexualmente ativos com orgasmo frequente apresentam mais altos níveis de imunoglobulina A, o que significa um sistema imunológico mais forte e mais resistente a infecções. A liberação de endorfinas e ocitocina durante o orgasmo reduz a percepção de dor, incluindo enxaqueca e cólica. Então, deixa eu te perguntar uma coisa: quanto vale ter menos dor, menos problemas cardiovasculares, mais imunidade e mais qualidade de vida? E tem quando você está segura na sua sexualidade, quando você se conhece e se aceita, isso transborda para todas as áreas da sua vida. Mais autoestima, mais confiança, mais energia, mais conexão com o seu parceiro, mais tranquilidade, mais alegria. Só com as dicas gratuitas aqui nas redes sociais, eu já ajudei centenas de mulheres a ter seu primeiro orgasmo. No consultório, eu tenho casos de mulheres que passaram 10, 15, 20 anos sem orgasmo e hoje têm uma vida sexual plena, satisfatória, prazerosa. E antes que você pense, mas meu parceiro vai se beneficiar mais do que eu. Não. Quem mais se beneficia é você mesma. Sim, o seu parceiro também ganha. Um parceiro que tem uma mulher satisfeita, confiante, que se comunica, é um parceiro mais feliz. Mas isso é consequência, não é objetivo. O objetivo é você se sentir bem, você se conhecer, você viver plenamente. Então, se você chegou até aqui, se você me ouviu durante esses minutos, eu quero que você saiba de uma coisa: você não está sozinha. Se você sente vergonha de falar sobre sexualidade, você não está sozinha. Se você tem dificuldade com o orgasmo, você não está sozinha. Se você não sabe como falar com o seu parceiro, você não está só. Milhares de mulheres passam por isso e milhares já conseguiram superar isso. Eu estou muito feliz em poder compartilhar com você tudo o que eu aprendi em 23 anos de consultório, mestrado e várias pós-graduações, além das milhares de pacientes atendidas em consultório. Foi a coragem de lidar com as minhas próprias questões sexuais, de enfrentar a minha própria vergonha que me trouxe até aqui. E agora eu quero te guiar nesse caminho de autodescoberta. Se ficou alguma dúvida, se algo que eu falei aqui tocou o seu coração, escreve aqui nos comentários. Eu leio a todos e eu ficarei muito feliz de conversar com você. Obrigada pela sua companhia, pela sua confiança, por ter me ouvido até aqui e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo da sexóloga sincera.